Boa noite a todos. Nesse dia com um pouquinho de frio, que esse Evangelho aqueça nossos corações, que nós consigamos nos desligar do ambiente, das situações materiais, para que consigamos aprofundar nas nossas necessidades íntimas, naqueles quesitos que o Evangelho de hoje talvez desperte na nossa consciência, no nosso pensamento, nas nossas características pessoais, e que nós consigamos então olhar para essas características e usar o texto do Evangelho de hoje para reflexões que fortaleçam a nossa coragem, a nossa vontade, a nossa força de combater a nós mesmos. Obrigado, Pai, por mais uma semana que se inicia do Evangelho e que nós saibamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Muito obrigado pela equipe espiritual que está sempre conosco. Que assim seja. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de dois tipos, ou, se quiser, tem duas fontes bem diversas que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Remontando à fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Quantos homens caem por seu próprio erro? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, pela má conduta ou por não terem imposto limites a seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são fruto de interesse calculado ou de vaidade nas quais o coração não se presta a nada? Quantas dissensões, querelas funestas, poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver-se neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que ressecam o coração. Depois, colhendo mais tarde o que semearam, espantam-se e afligem-se com sua falta de respeito e ingratidão. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida, interroguem friamente sua consciência, que remontem passo a passo à fonte dos males que os afligem e, na maioria das vezes, verão se não podem dizer: se tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria nesta situação. A quem, então, atribuir todas essas aflições, senão a si mesmo? Assim, o homem é, num grande número de casos, o artífice de seus próprios infortúnios. Mas, em lugar de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto sua má estrela está em sua incúria. Os males dessa natureza formam, seguramente, um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem só as evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto por seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode então dizer que sofre as consequências do que praticou. Mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Atinge mais especialmente aquelas que trazem prejuízo à sociedade, e não aquelas que só prejudicam aqueles que as cometem.
Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma única falta, quão leve que seja ela, nenhuma única infração à sua lei, que não tenha inevitavelmente consequências mais ou menos deploráveis. Segue-se que, nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que cometeu. Os sofrimentos, consequência disso, são para ele uma advertência de que fez algum mal. Dão-lhe experiência, fazem-nos sentir a diferença do bem e do mal e a necessidade de se aprimorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de desgostos, sem o que não teria nenhum motivo de emendar-se. Confiando em sua impunidade, retardaria seu adiantamento e, por consequência, sua felicidade futura. Mas, algumas vezes, a experiência vem um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e o mal é irremediável, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado. Se fosse para recomeçar, eu me portaria de outra forma. Mas não há mais tempo. Como o operário preguiçoso diz: perdi minha jornada. Ele também diz: perdi minha vida. Mas assim como para o operário o sol se levanta no dia seguinte e começa uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para ele, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e as boas resoluções para o futuro. Então vamos refletir um pouquinho sobre as causas atuais das aflições. Esse capítulo do Evangelho que trata das aflições é um dos capítulos mais longos do Evangelho, como muitas pessoas sabem, e ele aborda muitas situações extremamente importantes para fortalecer a nossa estrutura mental, de forma que a gente perceba que tudo aquilo que a gente vivencia tem um papel grandioso na nossa transformação, na nossa modificação. E ele vai trazendo pontos aqui para a gente, vai elencando todas as situações, muitas situações das quais a gente, se repensasse mais os nossos atos, refletisse sobre os nossos atos, talvez a gente não vivenciasse tanto sofrimento, tanta dor, mas a gente vai deixando as situações do dia a dia corromperem as nossas mentes. Quando a gente menos se apercebe, a gente está exatamente como ele colocou aqui no final desse trecho, como aquele que chega no final da vida e vê toda a vida passar e acha que não tem mais alternativa. E o Evangelho é sempre uma fonte de esperança para todos nós. E ele traz para a gente essa visão muito clara, e a doutrina espírita estabeleceu para nós o entendimento que faltava sobre a reencarnação. Esse processo que é uma concessão divina de esperança para a criatura, porque através da reencarnação a gente sempre pode recomeçar, e recomeçando a gente sempre pode melhorar, pode progredir e avançar. E ele faz até uma analogia, com o trabalhador que recebe uma nova oportunidade a cada dia para exercer as suas atividades, e a bondade divina, ela se estabelece de tal forma que, se nós ontem, como ele coloca, fomos um trabalhador preguiçoso, a gente pode começar a ressarcir
ao nosso empregador essa nossa preguiça através do esforço. Obviamente que a gente vai colher consequência, né? Porque tudo que causa um mal, a gente vai ter que se reajustar e vai ter que ressarcir, e esse ressarcimento, obviamente, é para o Criador. Como consequência, as criaturas muitas vezes são aquelas para as quais a gente tem que fazer o ressarcimento. Mas é importante pensar sobre esse ponto, porque ele aciona a esperança de que as oportunidades elas estão sempre se abrindo para todos nós. E essas oportunidades fazem com que a gente possa cada vez mais ser melhores. A gente às vezes escuta, né, e escuta às vezes até no meio espírita, uma distorção do entendimento dessa esperança que é a reencarnação. Quando muitas pessoas às vezes dizem que vão deixar para uma próxima existência para fazer aquilo que elas têm que fazer, as modificações que elas têm que realizar. E esse olhar equivocado nosso tem tantas consequências, né? Faz com que a gente desperdice tantas oportunidades e faz com que a gente olhe o tamanho da nossa pequenez, né? Porque esse tipo de pensamento ele não condiz com uma criatura que está recebendo a bênção da doutrina espírita. Mas a gente vê a inteligência divina pensada, né, e colocada em tudo, né? E eu fico pensando, né, que estava pensando, que às vezes a gente pode até pensar em fazer isso, em deixar para a próxima existência. Só que chegar à próxima existência a gente não lembra de nada, né? Tem um esquecimento do passado. E aí às vezes a gente se indaga, né, por que esquecer? Por que será que a gente não lembra de tudo? E essa é uma grande prova da nossa necessidade de esquecer, né? Porque a gente usa mal aquilo que Deus concede para nós de oportunidade. Porque quando a gente fala que vai deixar para uma próxima, né, para uma próxima encarnação aquilo que a gente pode trabalhar, a gente está brincando com as leis divinas. A gente está zombando de Deus, que nos concedeu a possibilidade de descobrir que existe uma continuidade. Então eu vejo que até o esquecimento ele é para nós uma aflição, né? Porque muitos desejariam lembrar do passado, mas eu fico pensando, né? Quantos de nós que às vezes gostaríamos de lembrar o passado não fomos aqueles que agora com a doutrina espírita, que era um pouco nova, talvez nem tanto, né? Mas que muitas vezes esperava para deixar para amanhã, para deixar para depois a nossa modificação. Então, os tormentos que nós vivenciamos, eles realmente, na sua maioria, eles são voluntários, né? Porque a gente muitas vezes escolhe o pior para nós mesmos, né? Porque se a gente tivesse o olhar correto, né, a gente trabalharia as nossas mentes, trabalharia as oportunidades que Deus manda para nós com um fervor tão grande, com um aprofundamento tão grande, que isso criaria raízes e nós, com certeza, com essas raízes criadas, nós lembraríamos daquilo que é necessário para a gente poder progredir e avançar. Então a gente vivencia essas situações que são aflitivas, né, porque a gente mesmo planta, né? A gente às vezes fica doente, aí com a bondade de Deus a gente tem acesso a medicamento, acesso hoje em dia a cirurgias, a exames, a coisas tão avançadas, coisas que em 30, 40 anos modificaram totalmente, né, os remédios, né? No sábado eu lembro, a gente estava até conversando, até as agulhas elas evoluíram, elas são mais finas, são menores, então
tudo está sofrendo um processo de evolução e de progresso, mas a gente abusa de tudo, né? Então, às vezes a gente fica doente, aí a gente procura Deus, procura as coisas de Deus, aí a gente começa a sarar, começa a melhorar, às vezes até tem uma cura, aí a gente abandona tudo, deixa tudo de lado. E aí a gente adoece de novo. E aí começa a ser algo talvez às vezes mais rígido. Alguns podem até pensar que é uma punição, né? Porque, né, a forma como a gente fala pode até parecer que a gente é punido porque a gente abandonou a Deus. E na verdade a maior punição é aquilo que a gente é obrigado a vivenciar. Não que a gente não vivencie essas situações, mesmo estando nas coisas de Deus o tempo inteiro. A gente tem que compreender que o que modifica é a forma como a gente vive, né? O Santo Agostinho coloca para nós o bem e mal sofrer. E a gente não para pensar sobre como a gente vai sofrer as situações, porque uma coisa é a gente vivenciar a dor, a aflição, né, ou a doença, como a gente usou de exemplo, longe de Deus. Outra coisa é a gente vivenciar tudo isso próximo de Deus, porque às vezes a forma como a gente está vivendo essa situação, ela pode ser uma prova ou pode ser uma expiação. Ela pode indicar que eu estou progredindo ou pode indicar que eu estou estagnado. Tudo depende, né, das condições às quais eu fui chamado para vivenciar aquela situação, né, aquela doença, como a gente usou de exemplo, ou aquelas dificuldades. Como que a dificuldade chegou para mim? Ela chegou para me acordar ou ela chegou para me testar? Eu acho importante pensar sobre isso, porque às vezes a gente, porque a gente está falando de causas atuais das aflições, então a gente está falando dentro da mesma existência. Dentro da mesma existência, às vezes a gente vivencia situações repetitivas, mas porque a gente não busca o aprendizado que aquela situação pode trazer para nós. A gente deixa de lado esse aprendizado tão grandioso que é possibilitado por Deus para nós. Então, quando a gente vai olhando todos esses itens que ele coloca aqui das causas atuais, a gente vê que realmente é queda por infantilidade. A gente cai porque ainda não tem maturidade espiritual. E esse trabalho é um trabalho que a doutrina espírita, ela tem o papel de resgatar em todos nós, o papel de fazer com que a gente amadureça espiritualmente, porque no decorrer de tantos anos depois da vinda de Jesus entre nós, quantos já encontraram o caminho, quantos já operam para auxiliar Jesus? E aí a gente tem que se perguntar se a gente está operando ou não para auxiliar Jesus, ou se a gente acaba dificultando o trabalho de Jesus. Então vamos refletir bastante nesses itens no dia de hoje e pensar se o que eu vou viver, pensar no dia de hoje e as consequências que ele vai ter no dia de amanhã, porque o atual de agora que nós estamos vivenciando, pode ser uma aflição no dia seguinte. Então, às vezes, o não cuidar da saúde, às vezes, o não cuidar da mente, às vezes, se afastar de Deus. Amanhã pode ser um convite para que a gente volte na situação, para que a gente modifique a forma como a gente está encarando tudo.